Capítulo 13. Garantia total da fé. Deus não responde às nossas necessidades, Ele responde à nossa fé. Ao longo dos anos, eu encontrei vários crentes sinceros cheios do Espírito Santo que amam e temem a Deus e se abstêm do pecado, mas eles também perguntam: por que é que eu simplesmente não ouço de Deus ou experimento sua presença? Posso sentir a frustração desses santos, pois eles estão fazendo tudo o que sabem, mas não estão se conectando com Deus em oração. Ao falar com eles por apenas alguns momentos, geralmente descobrimos o motivo de sua luta. Na maioria das vezes, há uma resposta, e ela é encontrada no seguinte versículo: portanto, irmãos, tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus por um novo e vivo, vamos nos aproximar com um coração verdadeiro em plena certeza de fé, tendo nossos corações purificados de uma má consciência e nossos corpos lavados com água pura. Guardemos com firmeza a confissão de nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 19 a 23. Primeiro, o escritor nos diz que podemos ir ao Santo dos Santos, onde o Senhor habita. Lembre-se de que no momento em que Jesus entregou seu Espírito na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus se mudou e estava se preparando para entrar em seu novo templo, o ser humano nascido de novo. Portanto, agora, quando nos aproximamos, o buscamos dentro de nós. Em vez de tentar cegamente imaginar entrar na sala do trono, que está a milhões de quilômetros de distância, pois conectar-se com o Espírito de Deus interior é estar na sala do trono com Jesus e o Pai. Observe que o escritor nos diz que devemos chegar com ousadia. Como podemos nos aproximar com tanta confiança? Simplesmente porque Ele já preparou o caminho para entrarmos em sua presença, através de seu sangue real que Ele derramou no Calvário. Nossa consciência foi purificada da tirania da condenação resultante do pecado, e agora podemos ir com total segurança à sua presença. Não é um cenário de acerto e erro. É um fato. Deus diz que se nos aproximarmos, Ele se aproximará de nós. No entanto, a principal razão para a luta da maioria é encontrada na declaração, plena certeza de fé. Devemos vir com fé, pois a Escritura nos diz claramente: mas sem fé é impossível agradar e ser satisfatório para Ele, pois todo aquele que deseja se aproximar de Deus deve necessariamente crer que Deus existe, e que Ele é o galardoador daqueles que o buscam com fervor e diligência. Hebreus 11, 6. Ouça estas palavras: sem fé é impossível agradá-lo. Reserve alguns minutos e deixe que essas palavras penetrem profundamente em seu coração. Estou apenas procurando alguém para crer. Nunca esquecerei a época em que eu tinha apenas alguns anos no Senhor. Era solteiro, e morava em um apartamento na Carolina do Norte. Certa manhã, enquanto dormia profundamente, me peguei pulando da cama para uma posição sentada, e as palavras saíram clamando da minha boca: estou apenas procurando alguém em quem acreditar. Olhei para o meu despertador, e descobri que eram 4 horas da manhã. Eu estava em um sono tão profundo que tive que me checar para ver onde estava e o que tinha acontecido. Acendi a luz ao lado da minha cama, e notei que meus lençóis estavam encharcados de onde meu corpo tinha estado, mas eu não tinha febre ou qualquer tipo de doença. Fiquei pasmo, pois percebi que Deus acabará de falar pela minha boca, mas então pensei: por que não foi mais profundo? Eu sei que Ele está procurando pessoas para acreditar. Eu estava cansado, então imediatamente voltei a dormir. Na manhã seguinte, quando acordei, continuei ouvindo a manhã inteira: estou apenas procurando alguém em quem acreditar. Estou apenas procurando alguém em quem acreditar. Estou apenas procurando alguém em quem acreditar. No meio da manhã, de repente me dei conta. Falei em voz alta para mim mesmo: é profundo. A partir daquele momento, comecei a refletir sobre as seguintes 2 questões. O que mais entristeceu Jesus? Não é o que o enfureceu mais do que qualquer outra coisa, é claro que seriam os hipócritas fariseus. E o que mais o agradou? Em primeiro lugar, ele ficou muito triste com as pessoas que simplesmente não acreditavam que ele faria o que disse que faria. Para simplificar, sua falta de fé. Isso, na realidade, é o que a fé é. Acredita que Deus diz o que Ele quer dizer, e Ele quer dizer o que diz. Deus não é homem para mentir, ao contrário, Ele apoia sua palavra com a honra de seu nome. Ele jura por si mesmo, uma vez que não há ninguém superior. Portanto, quando duvidamos dele, insultamos sua integridade. Vamos dar uma olhada nisso. Ouça a decepção de Jesus nas seguintes escrituras. Estes são apenas alguns escritos do livro de Mateus. Eu escolhi a versão em inglês de hoje, pois dá a melhor sensação de seu tom quanta pouca fé você tem. Mateus 6, 30 a 31. Os discípulos foram até ele e o acordaram. Salva-nos, Senhor. Eles disseram: estamos prestes a morrer. Por que você está tão assustado? Jesus respondeu:
quanta pouca fé você tem. Mateus 8, 25, 26. Imediatamente Jesus estendeu a mão, agarrou-o e disse: que pouca fé você tem. Por que você duvidou? Mateus 14, 31. Por que vocês estão discutindo entre vocês sobre não ter pão? Que pouca fé você tem. Mateus 16, 8. Você ouve a decepção e tristeza em seu tom com cada um deles? No entanto, o incidente que mais me impressiona é quando os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino epiléptico. Ouça o que Jesus disse à sua própria equipe: quão incrédulos e errados vocês são! Quanto tempo devo ficar com vocês? Quanto tempo eu tenho que aturar vocês? Traga o menino aqui para mim. Jesus deu uma ordem ao demônio, e ele saiu do menino, e naquele exato momento ele foi curado. Mateus 17, 17 e 18. Ele certamente não conteve seus sentimentos. Seu tom vai além de desapontamento, nojo, tristeza e beira a raiva justa. Posteriormente, os discípulos perguntaram a ele por que não conseguiram expulsar o demônio. Jesus simplesmente disse: foi porque vocês não tiveram fé o suficiente. Mateus 17, 20. Deus responde à nossa fé. Tudo que recebemos do Senhor é pela fé. Há uma verdade que descobri que muitos no corpo de Cristo ignoram, e isto é: Deus não responde às nossas necessidades, Ele responde à nossa fé. Pare e pondere essa afirmação por um momento. Eu poderia dar inúmeros exemplos para ilustrar isso nas Escrituras, mas permitam-me apenas dois. Primeiro, certo dia, Jesus estava ensinando muitos líderes em uma casa em Lemos, e o poder do Senhor estava presente para curá-los. Lucas 5,17. Eu amo como as Escrituras nos dizem especificamente que o poder de Deus estava presente para curar esses líderes. Informa-nos que pelo menos um desses líderes, mas provavelmente vários, precisava ser curado, mas nenhum deles foi recebido. Por quê? Nenhum deles teve fé para recebê-lo. No entanto, houve um grupo de homens que trouxe um paralítico para dentro de casa em uma maca, mas não conseguiu entrar porque eram tantos. Então o trouxeram para cima do telhado, e rasgaram a telha, e baixaram o homem sobre cordas antes de Jesus. Então lemos: quando ele viu a fé deles, ele disse-lhe: digo-te, levanta-te, pega na tua cama, e vai para a tua casa. Imediatamente ele se levantou diante deles, pegou o que ele estava deitado e partiu para sua própria casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados, e glorificaram a Deus e ficaram cheios de medo, dizendo: temos visto coisas estranhas hoje. Lucas 5, 20 e 26. Jesus viu sua fé. O paralítico, junto com os que o carregavam, sabia que o Senhor era bom por sua palavra. Eles provavelmente sabiam o que Deus já havia falado ao seu povo. Não se esqueça de todos os seus benefícios, que perdoa todas as suas iniquidades, que cura todas as suas doenças. Salmos 103, 2, 3. Os líderes, por outro lado, ficaram maravilhados quando viram o paralítico ser curado e glorificaram a Deus. No entanto, nenhum deles foi curado. Por quê? Porque não podemos receber, mesmo o que Deus deseja que tenhamos, a menos que recebamos pela fé. A vontade do Pai era que aqueles líderes doentes recebessem, mas eles não receberam. Deus responde quando cremos, o que se reflete em nosso avanço no que Ele diz. Em outro incidente, uma mulher grega foi até Jesus. Ela implorou-lhe para curar sua filha da opressão demoníaca. Jesus disse-lhe: primeiro eu deveria ajudar minha própria família, os judeus. Não é certo tirar a comida das crianças e jogá-la nos cachorros. Marcos 7, 27. Ele a chamou de cachorro. Ela poderia ter sido insultada e ir embora. No entanto, ela de alguma forma conhecia seu caráter. Então ela imediatamente voltou dizendo: isso é verdade, Senhor, mas até mesmo os cachorros debaixo da mesa recebem algumas migalhas dos pratos das crianças. Marcos 7, 28. Ela sabia que estava na presença do Filho de Deus e cria que ele era um Deus bom, sem falta de poder. Ela estava determinada, pois sabia que tudo o que tinha a fazer era atender ao seu pedido e não seria negado. Ela permaneceu na fé, e por isso Jesus disse, para este dizer: siga seu caminho. O demônio saiu de sua filha. Marcos 7, 29. Quando ela voltou para sua casa, ela encontrou sua filha completamente curada. Mais uma vez, Jesus respondeu à fé dela: não há necessidade dela, pois seu primeiro pedido foi feito por necessidade. Mas sua resposta à resposta inicial foi alimentada por sua fé. A fé é a chave para receber tudo. Este princípio se aplica a tudo no reino. Na verdade, Tiago é ousado o suficiente para afirmar que, quando vamos a Deus em oração, devemos fazê-lo na fé sem duvidar, pois quem duvida é como a onda do mar levada e agitada pelo vento. Pois, não suponha esse homem que receberá alguma coisa do Senhor. Tiago 1, 6 e 7. Uau! Ouça essas palavras novamente.
Não suponha esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Medite sobre isso por um momento. Pense nas palavras para não receber nada. Essa é uma declaração definitiva, sem áreas cinzentas, sem exceções. Deus está garantindo que recebamos este ponto em branco. Ele responde à fé, nada mais. É por isso que muitos não receberam o Espírito Santo. Eles não pedem com fé. A Escritura nos pergunta: só quero aprender isso com você. Você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou por ouvir a fé? Gálatas 3:2. Isso vai junto com o que Tiago diz. Você não pode receber nada do Senhor se não se aproximar dele com fé, o que certamente incluiria seu espírito. Muitas vezes eu encontrei crentes famintos que não falam em línguas. Eles sabem que há mais estão buscando, mas após ouvir a palavra de Deus no enchimento do Espírito Santo, eles me dizem: eu orei uma vez para receber e nada aconteceu. Ou quando pedem para receber, o fazem com uma atitude de talvez sim. Eles não têm a determinação que a mulher grega acima tinha. Eles não vêm com total segurança. Eles não vêm com ousadia. Deus espera que conheçamos a sua vontade, pois nos é dito: portanto, não sejais insensatos, mas compreendei qual é a vontade do Senhor. Efésios 5:17. Então, quando soubermos disso, pergunte com fé e confiança. Com relação a aproximar-se de Deus para a intimidade, este mesmo princípio se aplica. Muitas vezes, quando os crentes se aproximam do Senhor, eles o fazem esperando se conectar com Ele. Não estou falando da palavra bíblica esperança, que é uma expectativa confiante, mas da esperança, talvez, que se desenvolveu em nossa língua. Os crentes costumam falar palavras para o alto na esperança de que sejam ouvidas. Essa atitude não é fé e não acessará a presença de Deus. Mais uma vez, somos informados: sem fé é impossível agradá-lo, pois quem se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Hebreus 11:6. O escritor está dizendo aos crentes hebreus que quando você se aproxima de Deus, você deve acreditar que Ele existe. Em outras palavras, que Ele estará lá, Ele ouvirá e responderá. Tiago diz: não suponha esse homem que receberá do Senhor alguma coisa. Ele é um homem de mente dupla. Tiago 1:7-8. Um homem de mente dupla é aquele que se aproxima de Deus, mas questiona estar em sua presença. Ele pode até se perguntar se Deus percebe sua vinda. Um sintoma de ter uma mente dobre são os pensamentos à deriva. Deixe-me explicar. Em cultos, muitas vezes, quando as pessoas vão à frente para serem guiadas em oração após uma mensagem, eu digo aos músicos para pararem de tocar. A razão é que, embora a música seja apenas instrumental, muitos cantarão as letras das canções conhecidas e não estarão focados no Senhor. Tiago diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Purificai os vossos corações duvidosos. Tiago 4:8. Como podemos buscar a Deus quando nossas mentes nem mesmo estão focadas nele? Você pode imaginar abordar um amigo de maneira semelhante? As pessoas se distraem facilmente porque esperam se conectar com Deus ao se aproximar. Não, você deve acreditar que Ele é. Você deve acreditar que Ele está lá. Você deve acreditar que Ele está ouvindo e responderá. E Ele merece toda a sua atenção. A fé dá a certeza de que Ele está lhe dando toda a atenção, porque você sabe que Ele prometeu e não pode mentir. Se você se aproximar, Ele, por sua vez, se aproximará. A empolgação em meu coração agora é quase incontrolável. Que Deus maravilhoso nós servimos! Ele responderá a nós se o abordarmos com fé. Como obter fé? Agora devemos responder à pergunta que tantas vezes é feita: como posso aumentar minha fé? Isso tem sido pedido há anos, na verdade, desde os apóstolos. E os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Então o Senhor disse: se você tem fé como um grão de mostarda, pode dizer a esta moreira: seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela obedecerá a você. Lucas 17:5-6. Observe primeiro o que ele diz: se você tem fé como um grão de mostarda. Uma semente é algo muito pequeno, mas contém em si o potencial de se transformar em uma árvore enorme. Portanto, antes de falarmos sobre como a fé se desenvolveu e se tornou uma grande árvore frutífera, devemos primeiro perguntar: como podemos obter a semente? Essa pergunta é claramente respondida no seguinte versículo: então, a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Romanos 10:17. É tão simples. A semente da fé vem por ouvir a palavra de Deus. Observe também que ele diz por ouvir e ouvir. Às vezes, pode acontecer apenas por ouvir uma vez, mas muitas vezes a semente é depositada em nossos corações por ouvir continuamente. É por isso que muitos crentes famintos ouvirão ou lerão repetidamente uma mensagem contendo a palavra de Deus. Muitas pessoas vieram até mim e disseram:
Eu li um de seus livros várias vezes, ou assisti a mensagem de vídeo 5 vezes e na quinta vez ela explodiu em mim. Foi nesse momento que a semente se depositou e enraizou. É tão simples que podemos facilmente perdê-la, complicando-a. A semente da fé vem meramente por ouvir a palavra de Deus falada ou escrita por inspiração do Espírito Santo. Quão triste hoje que temos tantos sermões sendo pregados, tantos livros sendo escritos, mas tão pouco da palavra de Deus sendo falada. O primeiro livro que escrevi foi rejeitado por uma grande editora porque, em suas palavras, era muito enfadonho. Muita escritura, muito do que Deus diz. Eu suponho que eles queriam algo que apelasse às emoções dos homens ou até mesmo à sua carne. Que triste, mas essa é a pressão a qual muitos ministros estão cedendo hoje. Agora temos igrejas amigáveis aos que buscam, onde as pessoas que frequentam não trazem suas Bíblias, porque não precisam delas. Eles ouvem um discurso simpático ou engraçado que os ajudará em suas vidas ocupadas em busca de prazer. Quando pondero sobre o estado de nossa igreja ocidental, a coisa toda é irônica para mim, pois nos últimos 2 anos nosso ministério enviou 50.000 Bíblias aos líderes da igreja clandestina na China, porque eles estão tão desesperados pela palavra de Deus. As Bíblias são tão raras na China que os líderes dão páginas do Novo Testamento aos anciãos e pedem que memorizem suas porções, para que sempre possam falar a palavra de Deus se suas Bíblias forem confiscadas pelas autoridades. Esses homens e mulheres sabem o valor da palavra escrita de Deus. Ainda assim, em nossas igrejas ocidentais, estamos tentando criar mensagens que tragam entretenimento para a alma e conforto para a carne, em vez de mensagens da palavra de Deus que trazem transformação para a alma e trazem morte para a carne. Ao ouvir essas mensagens, podemos rir e até mesmo derramar uma lágrima por causa de uma história comovente. Mas o que acontece quando o pecado bate à porta da vida desses buscadores? Eles terão força para enfrentá-lo? O que acontece quando eles precisam saber a vontade de Deus em uma situação crucial? Eles saberão como orar ou o que pedir? Eles terão a fé daqueles que receberam nos evangelhos? Os cenários são infinitos. Estou feliz que o editor rejeitou meu primeiro livro, porque se ele o tivesse aceitado, ele poderia ter pedido aos seus editores para enfraquecer a mensagem, e as multidões que foram fortalecidas por ele teriam sido negadas. O livro acabou sendo publicado. O irônico é que o dono da editora acabou dispensando o chefe de sua editora e contratando um homem que tinha um coração voltado para Deus. O novo editor contratou uma equipe que tinha uma paixão semelhante para ver as mensagens de Deus proclamadas ao seu povo. Esse novo homem se aproximou de mim e perguntou se poderia publicar meu próximo livro. Acabei escrevendo 5 livros para essa mesma editora, 4 dos quais se tornaram best-sellers. Ainda mais do que isso, continuamos a receber incontáveis testemunhos de vidas, famílias e igrejas que foram transformadas. A Deus seja toda a glória. Compartilho isso com você porque há fome na terra, não de pão e água, mas da palavra de Deus. Ver Amós 8:11. Na igreja americana em geral, temos tão pouco da palavra de Deus sendo pregada. Eu não disse que não temos mensagens, porque temos um grande número de livros, vídeos e fitas de áudio, mas o que nos falta é a palavra de Deus. Porque posso ir a nações da África e da Ásia e ver pessoas com muito menos recursos do que nós, americanos, mas recebem tão facilmente de Deus e têm muito mais fé e frutos em suas vidas? É simples. Eles estão ouvindo a palavra do Senhor, não mensagens amigáveis aos que buscam ou legalistas. Prometi a Deus que nunca cederia à pressão de trazer mensagens que agradassem as pessoas, em vez das mensagens que ele estava falando. Paulo diz: estou agora tentando obter a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar aos homens? Se eu ainda estivesse tentando agradar aos homens, não seria um servo de Cristo. Gálatas 1:10. Quantos começaram como servos de Cristo, mas agora são escravos de suas congregações ou audiências? Eles agora estão sob a pressão de dar àqueles que supostamente lhe deram o que eles querem. A fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que deposita as sementes da fé em nossos corações. Como líderes, devemos dar ao povo do Senhor o que eles precisam, não o que eles pensam que precisam. Devemos alimentá-los com a palavra eterna de Deus, que é capaz de edificá-los e dar-lhes uma herança. Ver Atos 20:32. Muitos líderes estão vindo à frente novamente proclamando a pura e inadulterada palavra de Deus. Alguns caíram na armadilha de agradar aos homens e agora estão se tornando livres, enquanto outros estão surgindo recentemente. Eles estão chamando o povo de Deus de volta para ele. Por que Deus está enfatizando a intimidade com ele agora? A resposta é simples. Ele quer que você tenha fé para viver em doce comunhão com ele.
porque você não pode ter intimidade sem fé. Ele está semeando seu povo com sua palavra para se aproximar. Oh, quanta emoção em tudo isso! Como aumentamos nossa fé? Agora chegamos à questão de como aumentamos nossa fé. Jesus disse aos seus discípulos: se você tem fé como um grão de mostarda, pode dizer a esta moreira: seja arrancada pela raiz e plantada no mar, e ela lhe obedecerá. E qual de vocês, tendo um servo que ara ou apacenta ovelhas, lhe dirá, quando ele vier do campo: venha imediatamente e sente-se para comer? Mas ele não lhe dirá antes: prepare algo para a minha ceia, cingir-se e servir-me até eu ter comido e bebido, e depois você comerá e beberá. Ele agradece aquele servo, porque ele fez as coisas que lhe foram ordenadas? Eu acho que não. Da mesma forma você, quando tiver feito todas as coisas que lhe foram ordenadas, diga: somos servos inúteis. Fizemos o que era nosso dever. Lucas 17, 6-10. Costumava me confundir que Jesus passou de falar de fé como uma semente para o papel de servo com seu mestre. Parecia que Jesus não era congruente, mas eu sabia que não podia ser verdade. Então, um dia, o Espírito Santo abriu meus olhos. Primeiro, ele nos diz que a fé vem em forma de semente. As sementes são muito pequenas, mas contêm dentro delas o potencial de se transformarem em árvores enormes. Portanto, não basta apenas ter uma semente plantada, mas as sementes devem ser cultivadas para chegar ao seu destino. A segunda parte de sua resposta contém a chave para fazer a semente da fé crescer e se tornar enormes árvores frutíferas. Em outras palavras, o tipo de fé que arrancará moreiras, removerá montanhas ou nos levará à presença de Deus. Por que um servo cultiva ou cuida de rebanhos para seu senhor? O objetivo final é colocar comida em sua mesa. O que Jesus está perguntando é: por que um servo cuidaria das colheitas ou rebanhos e, em seguida, entraria e não terminaria o trabalho colocando a comida na mesa de seu senhor? Para ter sucesso, ele precisa completar tudo o que lhe foi pedido. Não terminar pode ser comparado a ter uma semente que você planta, rega e fertiliza. Mas pouco antes de chegar à época da colheita, você a destrói ou, por negligência, permite que o fruto apodreça. Jesus está falando de nossa obediência a Ele. Ele é o Mestre, e nós somos seus servos em seus campos. Se quisermos ver nossas sementes de fé crescerem para frutificar e produzir, então devemos ser servos obedientes em tudo que nos for pedido. Observe suas palavras, assim também você, quando tiver feito todas as coisas que lhe foram ordenadas. Essas palavras confirmam que ele está falando de nossa obediência, e essa é a chave para ver nossa fé aumentar. Obediência parcial é desobediência. Não basta obedecer parcialmente, ou começar obediente apenas para recuar. Este é o erro em que muitos na Bíblia caíram. Um exemplo específico seria o rei Saul. Ele foi expressamente informado pela palavra do Senhor para ir e destruir totalmente Amaleque, matar todo homem, mulher e criança, bem como todo animal. Nada que tivesse fôlego deveria ser deixado vivo. Saul não respondeu: eu não farei isso. Muitas vezes limitamos a desobediência apenas ao óbvio, rebelião flagrante. No entanto, isso está longe de ser preciso. Outra coisa que Saul não faz é concordar, e depois mudar de ideia. A maioria de nós também entende essa forma de desobediência. Nem Saul se esquece de fazer disso uma prioridade, e acaba desobedecendo por negligência ou esquecimento. A maioria admitirá que o comportamento não seria obediente, mas o desculparia por causa de suas boas intenções. Mais do que provavelmente todos concordariam que esses cenários representam padrões de comportamento desobedientes. Mas vamos voltar nossa atenção para as ações de Saul. Ele imediatamente reúne seu exército e ataca, matando todos os homens, mulheres, bebês e crianças que estão amamentando. Dezenas de milhares são colocados no fio da espada por Saul e seu grande exército. No entanto, Saul poupa o rei de Amaleque. Por quê? Acredito que ele estava se adaptando à cultura da época. Se você conquistasse uma nação, tomasse seu rei vivo, e o tornasse escravo em seu palácio, ele seria um troféu vivo. Saul também matou milhares de animais. Ainda assim, ele poupa o melhor das ovelhas, bois cevados, cordeiros e tudo que era bom, e dá a seu povo para que eles possam sacrificar a Deus e fazer o que é escriturístico. Imagine como as pessoas devem ter visto isso. Enquanto eles sacrificavam esses animais condenados a Jeová, eles pensavam: que rei piedoso nós temos, ele sempre coloca o Senhor em primeiro lugar. Mas Deus tem uma opinião muito diferente sobre isso. Ele lamenta Samuel: lamento muito ter constituído Saul como rei, porque ele deixou de me seguir e não cumpriu os meus mandamentos. 1 Samuel 15:11. Saul matou dezenas de milhares e poupou apenas um.
Ele fez 99% do que foi ordenado a ele. A maioria de nós veria obediência em sua missão, mas Deus vê desobediência. Na verdade, alguns versículos depois, ele chama isso de rebelião por meio do profeta. Isso nos diz que obediência parcial não é obediência de forma alguma aos olhos de Deus. Na verdade, a obediência quase completa, mesmo 99%, não é considerada obediência, mas sim rebelião. Quantas vezes ouvimos isto? Por que você não olha tudo que eu fiz? Você está apenas se concentrando no pouco que eu não fiz. Saul poderia ter dito isso com certeza. Embora isso corresponda com o raciocínio humano, não está de acordo com o divino. A intimidade é diretamente proporcional à nossa fé. Se você continuar a seguir a vida de Saul, notará uma deterioração constante de sua fé. Você também notará que ele se distancia cada vez mais do Senhor. Seu nível de intimidade diminui devido ao fato de que nossa capacidade de ter intimidade com Deus é diretamente proporcional à nossa fé. A respeito disso, o apóstolo João diz: é assim que teremos confiança na presença de Deus. Se a nossa consciência nos condena, sabemos que Deus é maior que a nossa consciência e que tudo sabe. E assim, meus queridos amigos, se nossa consciência não nos condena, temos coragem na presença de Deus. 1 João 3:19-22. Nossa capacidade de ter intimidade com Deus é diretamente proporcional à nossa fé, e nossa fé é proporcional à nossa obediência a Ele. Agora, deixe-me esclarecer esse ponto. Não estou falando de desobediência que é imediatamente seguida por confissão e arrependimento. O pecado de Davi foi muito maior do que o de Saul, mas ele se arrependeu imediatamente. Sua fé não falhou nem sua capacidade de ter comunhão íntima com o Senhor. Saul, por outro lado, continuou buscando seu próprio benefício para proteger e aprimorar o que considerava seu. Seu coração não estava atrás de Deus, como o de Davi. Um bom exemplo disso na vida cotidiana seria a dinâmica de marido e mulher. Se um deles se torna egoísta e não se submete ao outro, a confiança e a intimidade são perdidas. O marido pode dizer: ei, eu pago as contas, coloco comida na sua mesa, um teto sobre sua cabeça e compro roupas para você. O que há de errado em eu ter uma namorada ao lado? Ele pode dizer: eu te amo, e até dizer que está cuidando bem dela, mas garanto a você que seu nível de intimidade vai se deteriorar rapidamente por causa de sua desobediência apenas em uma área. Podemos perguntar: Senhor, vou à igreja regularmente, pago meu dízimo, leio a Bíblia e oro, por que minha fé é tão fraca? Bem, deixe-me fazer uma pergunta. Como você está tratando sua esposa? Deus diz: os maridos, igualmente, habitam com eles com entendimento, dando honra à mulher, como ao vaso mais fraco, e como sendo juntamente herdeiros da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. 1 Pedro 3:7. Nossa comunhão com Deus é prejudicada porque não somos obedientes em todas as áreas. Lembre-se das palavras de Jesus: assim também você, quando tiver feito todas as coisas que lhe foram ordenadas. A obediência parcial nunca aumentará nossa fé. Esse mesmo princípio se aplica à maneira como as esposas tratam os maridos, os filhos tratam os pais ou mesmo como os pais tratam os filhos. Outra pergunta que poderia ser feita: você é um homem ou uma mulher de palavra? A Escritura nos diz que a pessoa que terá intimidade com Deus é aquele que jura até o fim e não muda. Salmos 15:4. Você dá a sua palavra, só para não cumpri-la? Você costuma pecar com a boca, e depois se pergunta por que sua fé é fraca? Eu poderia continuar e continuar com as perguntas. O ponto é que vivemos nossas vidas buscando ser totalmente obedientes à palavra de Deus, pois não nos foi dito em termos incertos: meus queridos filhos, escrevo isto para que não pequem. 1 João 2:1. Muitos encaram o pecado de uma maneira frouxa ou legalista. Aqueles que veem isso casualmente acreditam que podem violar a palavra de Deus, porque temos graça e misericórdia, e tudo foi coberto na cruz. Sim, já foi tratado na cruz, mas devemos nos lembrar do que Paulo diz aos crentes: não sabeis que, se continuamente vos entregardes a alguém para fazer a sua vontade, sois escravos daquele a quem obedeceis, quer isso é para o pecado, que conduz à morte, ou à obediência que conduz à justiça. Romanos 6:16. Mais uma vez, o próprio Jesus dirá àqueles que o chamam de Senhor, mas habitualmente pecam: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7:23. Os legalistas veem a violação do pecado como a remoção de uma pessoa de seu clube de santidade. Não é isso que deve nos motivar a ficar longe de qualquer forma de desobediência. Na verdade, essa motivação não pode nos impedir de pecar. No entanto, quando vemos o pecado como prejudicial à nossa fé,
o que por sua vez atrapalha nossa intimidade com Deus, fugiremos dele. Por quê? Porque desejamos, mais do que qualquer outra coisa, a proximidade dele. Agora entendemos porque Tiago nos diz um pouco antes que após fazer o convite para se aproximar de Deus, portanto, submeta-se a Deus. Resista ao diabo, e ele fugirá de você. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de você. Limpe suas mãos, seus pecadores. Tiago 4, 7, 8. Tudo gira em torno da obediência. Por quê? Portanto, podemos nos aproximar com total segurança. Mais uma vez, vamos dar uma olhada nas Escrituras desde o início deste capítulo. Portanto, irmãos, tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo, vamos nos aproximar com um coração verdadeiro em plena certeza de fé, tendo nossos corações purificados de uma má consciência e nossos corpos lavados com água pura. Guardemos com firmeza a confissão de nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 19 a 23. Nossa confiança ou garantia total vem da fé, que vem por ouvir a palavra de Deus, que por sua vez aumenta por nossa obediência contínua. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, e se nos arrependermos rapidamente, então nossa consciência estará livre de condenação, porque seu sangue nos limpa mais brancos que a neve. No entanto, se continuarmos voluntariamente no pecado, então nossa consciência nos condenará, e Deus é maior que nossa consciência. Nós, por sua vez, somos impedidos de nos aproximar do Deus vivo com segurança. Esperança. Agora nos voltamos para a segunda declaração feita na Escritura acima. Retenhamos firmemente a confissão de nossa esperança. A esperança é frequentemente mal compreendida, não é uma palavra talvez. Em vez disso, significa uma expectativa confiante. Quando Deus apareceu pela primeira vez a Abraão, ele prometeu: "Eu sou o teu escudo, a tua grande recompensa." Gênesis 15, 1. Abraão não tinha esperança natural de ter filhos com uma esposa estéril, então sua resposta foi um pouco desanimada. Ó, soberano Senhor, para que servem todas as suas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Já que não tenho um filho, Eliezer de Damasco, um servo da minha casa, herdará toda a minha riqueza. Você não me deu filhos, então um dos meus servos terá de ser meu herdeiro. Gênesis 15, 2, 3. Ficou claro que este homem tinha pouca ou nenhuma esperança, e Deus sabia que Abraão não poderia receber suas promessas a menos que o fizesse. Então o Senhor o levou para fora naquela noite, e disse-lhe para contar as estrelas. Eu acreditei que foi assim que aconteceu. Abraão finalmente adormeceu enquanto contava as inúmeras estrelas. Na manhã seguinte, o Senhor o acordou com a pergunta: "Você contou todos eles?" Abraão disse: "Não, são muitos." Deus tinha a resposta que estava procurando e a seguiu com: "Seus descendentes serão assim, muitos para contar." Gênesis 15, 5. Deus havia colocado nele a esperança divina, uma imagem clara de sua promessa a Abraão, multidões de filhos. Sempre que ele olhava para as estrelas, ele se lembrava da promessa de Deus e ouvia incontáveis clamores de descendência: "Pai Abraão, Pai Abraão." Em referência a isso, o Novo Testamento diz a Abraão: "Quem encontra a esperança, creu na esperança para se tornar pai de muitas nações, conforme o que foi falado." Romanos 4,18. O que foi falado? Seus descendentes serão assim, muitos para contar. Sem esperança natural, o divino interveio para ofuscar o que é visto com a promessa. A esperança divina olhou além do evidente para o reino de expectativa confiante de Deus. Abraão escolheu substituir o óbvio pelo divino. Na verdade, a Escritura diz que ele estava totalmente convencido de que o que ele havia prometido, ele também era capaz de cumprir. Romanos 4, 21. Ele recebeu a promessa pela fé, fortalecido pela esperança. Somos informados, agora, a fé é a substância das coisas que se esperam. Hebreus 11, 1. Nossa fé dá substância à esperança ou promessas de Deus. Como vimos em Abraão, a esperança divina é a visão ou projeto da vontade de Deus que ainda não podemos ver com nossos olhos naturais. A esperança divina é extremamente importante, pois sem esperança, a fé não tem nada para dar substância. A palavra de Deus não apenas coloca a fé em nossos corações, mas também nos dá esperança ou visão da fé. Pode ser comparado a uma coleção de materiais de construção, como azulejos, janelas, telhas, madeira, cimento, tijolos e assim por diante. Poderíamos ter todos os recursos, mas sem um projeto, o processo de construção seria um desastre. Você pode pensar: eu poderia construir sem um projeto. Talvez se houvesse um projeto em sua mente, mas ainda assim precisaria haver algum tipo de plano. Entrando na presença atrás do véu. Com relação à intimidade, vamos olhar novamente para a nossa escritura carro-chefe. Portanto, irmãos,
tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo. Vamos nos aproximar com um coração verdadeiro em plena certeza de fé, tendo nossos corações purificados de uma má consciência e nossos corpos lavados com água pura. Guardemos com firmeza a confissão de nossa esperança, sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Hebreus 10, 19 a 23. O escritor está falando claramente sobre se aproximar do Senhor. Mais uma vez, leia as palavras: retenhamos firmemente a confissão de nossa esperança. Lembre-se de que a esperança é um projeto, uma visão, uma imagem divina do que não podemos ver com nossos olhos naturais. Com isso em mente, leia atentamente o seguinte: pois os homens realmente juram pelo maior, e um juramento para confirmação é para eles o fim de todas as disputas. Assim Deus, determinando mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu conselho, confirmou por um juramento, que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, possamos ter forte consolação, que fugiram para refúgio para alcançar a esperança que está diante de nós. Temos essa esperança como uma âncora da alma, segura e constante, e que entra na presença por trás do véu. Hebreus 6, 16, 19. Você vê isso? Junte esses versículos e você terá. Aproximemo-nos com um coração verdadeiro em plena certeza de fé, segurando com firmeza a confissão de nossa esperança sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Temos essa esperança como uma âncora da alma, segura e constante, e que entra na presença por trás do véu. Hebreus 10, 22 e 23 e 6, 19. A Nova Tradução Viva diz assim: ela nos conduz através da cortina do céu, para o santuário interno de Deus. Foi Deus quem deu a Abraão a visão clara da esperança divina. Quando se trata de intimidade, o Espírito Santo dá a visão divina do que nossos olhos terrestres não podem ver, o próprio Senhor, que habita na sala do trono do céu. Quando nos aproximamos, nos voltamos para o Espírito de Deus interior, e atravessamos o véu de nossa carne e o pensamento natural limitado, e entramos em sua presença. Uma vez lá, passamos para o santuário interno do céu, onde encontramos Jesus e o Pai. Neste santuário interior, experimentamos intimidade com o Senhor da Glória. Os crentes frequentemente tentam se imaginar entrando na sala do trono enquanto oram. No entanto, sem a ajuda do Espírito Santo, isso poderia ser comparado à incapacidade de Abraão de compreender a promessa de Deus sem a visão. Somente depois que o próprio Senhor pintou um quadro claro para ele, Abraão alcançou o que Deus havia prometido. Não podemos experimentar intimidade verdadeira e íntima no santuário interior sem o Espírito Santo. Ele nos dá a esperança, ou visão clara, do que nosso olho natural não pode ver. Com essa visão, nos aproximamos com plena certeza de fé e com toda ousadia para desfrutar o que Jesus pagou tão alto preço para vivermos. Obrigado, Jesus, por derramar seu sangue real por nós para que possamos nos achegar com confiança à presença de Deus, agora e para sempre. Deus te abençoe e até o próximo capítulo.